vindo, tá? Vou convidar o pessoal, dá licença. Então vamos lá, gente. Eu estou convidando vocês que estão passando pela praça, que estão pela Praça Charles Miller, para chegar mais, porque agora vai ter um debate de arrepiar entre duas autoras da literatura brasileira contemporânea. Cheguem mais, pessoal. Elas já estão se dirigindo ao palco, nós vamos dar prosseguimento à nossa programação. Achou? Legal. Pessoal, eu queria aproveitar e convidar vocês para comprar a camiseta da feira. Olha aqui. A gente tem 3 cores, tem uma que é mais escura, tem uma verde, outra dessa cor de rosa. E ela é feita pela Yara Wisnik, que é uma estilista independente brasileira, incrível. E vocês podem comprar lá na loja, a loja oficial, que fica na entrada da feira. Então, quem chegar lá, pode comprar os produtos da feira, tem xícara, tem a canga. A canga, se vocês ficarem ali naquele gramado, é uma delícia, pessoal, vale a pena. A canga da feira está à venda lá também. Caderneta, tem vários produtos e ao comprar vocês ajudam a gente a realizar a Feira do Livro. Muito bem, então eu tenho agora a honra de convidar ao palco para o nosso próximo debate a grande escritora Geni Guimarães. Seja bem-vinda, Geni, ao palco da Feira do Livro. Obrigado, eu não pude te receber. Seja muito bem-vinda, por favor, se acomode aqui no sofá. Obrigado, Geni, é uma honra muito grande ter você aqui conosco. E esse encontro faz parte, como eu falei, de uma certa formato de debates que a gente está tendo na Feira do Livro, que mistura gerações diferentes. E por isso nós vamos chamar aqui ao palco agora a Eliane Marques. Seja bem-vinda, Eliane, com Louças de Família, um romance. Seja muito bem-vinda ao palco da Feira do Livro. Se você quiser sentar aqui ao lado da Geni, por favor. E para conduzir essa conversa, eu convido aqui uma escritora, uma pessoa incrível, que é também professora de literatura, e que... Luana Schneiderman, uma querida amiga também. Bem-vinda, Luana. Muito obrigado. Luana, que é escritora também, ficcionista, publicou pela editora Perspectiva. O título do seu livro, você pode me lembrar? Os Animais Domésticos e Outras Receitas. Os Animais Domésticos e Outras Receitas. E ela é professora de literatura, uma professora incrível que faz acender nos alunos o interesse pela literatura. Pelo menos eu posso dizer isso porque ela dá aula para minha filha. E foi por ela que eu conheci a obra da Geni quando foi adotada na escola. Agradeço, portanto, a Luana por essa super indicação literária que você nos faz. E estamos aí nas suas mãos, tá bom? Eliane, Geni, muito obrigado. Estão ligados? Alô? Agora ligou. Alô. Alô? Bom dia a todas, todos que estão aqui. Muito obrigada nessa manhã linda, ensolarada de domingo. Eu estou muito honrada de estar aqui com a grande Geni Guimarães e com a Eliane Marques. É uma alegria sem fim. Eu queria começar falando só um pouquinho de onde eu estou falando, né? O Paulo já me apresentou, mas eu queria dizer que, nessa mesa, a gente vai estar lidando com grandes eixos sociais estruturais, de classe, de gênero e de raça. A própria mesa é descrita no jornal como encontro entre 2 gerações de grandes mulheres ficcionistas negras, Geni Guimarães e Eliane Marques. Nesse sentido, eu queria começar pedindo licença para falar da minha profunda honra de estar aqui, ao lado de vocês duas. Licença para estar em meio a essa conversa,
na qual eu sou bastante obsoleta e prescindível. E eu também queria me colocar também como escritora, branca, professora, nascida aqui perto, criada também aqui perto. É um desafio e eu agradeço e peço que os caminhos se abrem para uma boa conversa. Queria também contar que, em meio a esses grandes eixos sociais e estruturais, há sempre as singularidades, que isso é do que trata a literatura e é o que faz as boas conversas, né? Nessas singularidades, eu vou pedir paciência para falar só mais uma linha sobre mim, que é essa coisa, esse fato de que eu leio, de que eu sou professora e leio com os meus alunos, Geni, o seu maravilhoso livro Leite do Peito. E muitos deles estão aqui, vieram te ver. Levanta a mão, quem é aluninho e veio ver. A Geni é uma experiência que a cada ano se renova, que a cada ano é muito comovente. A gente vai falar mais sobre o seu livro hoje, mas queria dizer que essa singularidade como professora, que você também é, e você também, né, Eliane? Depois a gente vai falar disso, me deixa muito feliz de estar aqui. E, na singularidade também, eu contei para a Eliane que eu li o livro dela, que acabou de sair, que é esse daqui, Louças de Família. É uma maravilha de romance. Eu estou absolutamente encantada com a Eliane Marques e com esse romance. Foi muito inspirador para mim ler e só aumentou a minha responsabilidade de estar aqui e a minha alegria. Bem-vindas, Eliane Marques e Geni Guimarães. Vamos começar. Bom, então, eu vou começar perguntando justamente sobre as letras, as palavras e os caminhos da escrita. Geni, no seu livro O Leite do Peito, você conta um episódio muito bonito quando você foi para a escola e olhou a lousa e pareciam umas minhoquinhas que estavam escritas na lousa, que você não conseguia identificar. Conta esse caminho das minhoquinhas até o livro. Eu nascia e um belo dia, emoção grande me causou vertigem, tomei das mãos do alfabeto símbolos e com eles eu ri um verso virgem. Dos rios mastiguei os córregos, dos sóis sorvi dourados bicos, mamei a minha mãe na fonte e de leite eu fiz um verso rico. Mas da primeira cobra armada em botes, aprendi as contorções molengas, também da angústia, vida fluida, e fiz um verso duro, capenga. Sou hoje colheita descoberta dos amores de outrora nas fazendas, extração dos capitães de mato e dos de areia de Jorge. Explico, pois. Sou poeta, um bicho de seda que explode. E pergunta de novo, porque agora já me perdi. Obrigada. Que lindo, gente. A pergunta era esse fascínio pelas letras que te levou à poesia. Então, eu desde bem criancinha, né? Eu acho que já no começo da alfabetização, eu fazia questão de aparecer na classe, em todos os lugares. Por quê? Eu sabia que o negro tinha que chamar a atenção para existir. Não sabia assim, como eu sei hoje, mas era um fato, né? E eu fazia versinhos para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, meus amigos, né? Amava fazer aqueles versinhos meu, né? Pé quebrado. E daí eu lutei muito para estudar. E eu andava da casa onde eu morava, na fazenda, 1h30 a pé para ir para o grupo escolar estudar. Depois eu andava também mais de 1h30 para ir para o ginásio daquela época, né? E eu
tinha eu tive uma vida assim maravilhosa. Nós éramos em 9 irmãos. Hoje nós estamos em 4. E um era mais lindo que o outro. E daí eu levantava cedo para ir à escola, uma vida difícil, passava fome no meio do caminho. Não passava tanta fome, porque eu chupava cana. Lá é uma região canavieira. Mas, um momentinho, por favor. Eu vou falar tudo o que eu quero e depois você vai... Tá perfeito. Fica à vontade. Não, porque senão eu descambo, ninguém mais me segura. Daí, assim, de manhã, café minguado, fraquinho, morno, cansado, saltava do velho bule. Eu me apossava da brochura, pés descalços, terra dura. Ia para a escola estudar. E à tarde, de volta em casa, vendo meu jantar no canto do fogão movido a brasa, e imaginando meu pai rachando a lenha para o fogo, pés descalços, chapéu roto, eu não sabia por quê. Vinha um doer tão profundo que eu sentia um desejo louco de pegar aquelas brasas e botar fogo no mundo. Assim foi a minha infância, linda, cheia de coisas tão lindas que eu comecei a perceber depois, né? E daí eu fui... Como é que eu estudei? Morando em fazenda, longe, que ninguém queria andar tanto, né? Eu estava um dia chegando da escola, do primário, que falam, do ensino básico, que falam hoje, e meu pai estava conversando com o administrador da fazenda. Daí ele disse para o meu pai, olha, o senhor é tonto, viu? Está estudando a filha para quê? Depois ela casa e pronto. Meu pai sabiamente disse, eu não estou estudando ela para mim, é para ela mesmo. Daí, chegando em casa, eu não tinha como agradecer tanta grandeza. Eu falei para o meu pai assim, ô pai, o que mulher pode ser quando crescer? Ele falou, pode ser costureira, professora. Eu fui no alto, que eu achava impossível. Eu vou ser professora. E no dia da minha formatura, foi a coisa mais linda que vocês podem imaginar. Nós, os caipiras, no meio das meninas ricas da cidade, na hora que me chamaram, minha família inteira se levantou e ficou me aplaudindo. Mas isso foi longe, me aplaudindo, né? E eu pensava, Senhor Deus, acalma, né? Daí chegou em casa, nós chegamos, trocamos as roupas, porque cada um tinha emprestado uma roupa de alguém para poder ir, né, na festa. Daí eu falei, meu pai falou assim, eu falei, ô pai, tá doendo o seu pé ainda? Ele falou, então, o sapato do Dirceu apertou no meu pé. E daí ele falou assim, cadê o danado do diploma? Eu falei, está aqui. Ele falou, eu vou dormir com ele debaixo do travesseiro, que é para sonhar sonho bonito. Então, eu só podia ser poeta. Não tinha como não ser, né? E a minha vida é cheia de riqueza. E eu conto aqui, quando eu ia para a escola, olha, se chama Infância Acesa. De manhã, café minguado, fraquinho, morno, cansado, saltava do velho bule. Eu me apossava da brochura, pés descalços, terra dura. Ia para a escola estudar. E à tarde, de volta em casa, vendo meu jantar no canto do fogão movido a brasa, e imaginando meu pai, rachando a lenha para o fogo, pés descalços, chapéu roto, eu não sabia por quê, mas vinha um doer tão profundo, que eu sentia um desejo louco de pegar aquelas brasas
e botar fogo no mundo. Muito lindo, Geni, muito lindo. E esse poema, Recado do Meu Pai, quando me obrigava a tomar o caminho da escola para eu me instruir, me impunha perseverança para eu insistir, o imaginei o teimoso e recalcado. Quando recomendava cautela nas estradas, me fazia ter 2 olhos no rosto, e na nuca mais um, imaginei o medroso e desconfiado. Ao ouvir a leitura dos meus versos, e ao sorrir sem dizer nada, eu o julguei inculto e pobre, incapaz de entender meu canto rico de infância e agonia. Só hoje entendo. Ele queria que eu fosse mais que isso, que não me contentasse só com isso, que tomasse aquilo que completa, que eu não quisesse, mas que buscasse, que eu tivesse muito mais do que teve, que eu fosse muito mais do que ele pôde ser. Eu me emociono a cada... Geni, Oi. oi, eu vou aproveitar e pedir para a Eliane contar também. Ah, tá. O seu percurso, Eliane, porque tem tantas coisas no seu livro que ressoam com o que a Geni coloca de outra maneira. Você também conta de você indo a pé até a escola, conta das letras, e tem uma coisa muito fascinante no seu livro, que é uma invenção de uma linguagem, uma invenção de uma nova letra que se faz necessária. Quer contar um pouquinho para a gente? Sim. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui em São Paulo, na feira, com esse público maravilhoso, tendo a honra de estar ao lado de Geni Guimarães. Não é a primeira vez que estamos juntas. Ela não lembra, mas eu me lembro. E contigo, Luana. Então, vocês podem ouvir pelo sotaque que eu sou da fronteira entre Brasil e Uruguai. Eu nasci em Santana do Livramento. E nessa cidade se fala o que se chama de portunhol. Se fala o português espanholado. E a minha personagem, Quandu, ela se forja nesse lugar, no meio das louças, no meio do sangue das vacas, no meio do charque, das lãs, das ovelhas. E a minha trajetória como escritora começa bem antes de mim. Começa com minhas ancestras, como nós dizemos na fronteira. Com minha avó, cujo apelido era Chata, que lia enquanto tirava o pó das estantes das casas dos ricos e brancos onde ela trabalhava. Então, ali, ela lia, mas também era cortada por essas outras letras, porque pó também é formado por letras, louças também, comida também. Então, toda a minha trajetória é marcada por isso que me antecede, que eu bebo, faço a minha leitura e crio a personagem Quandu, que vai se relacionar com todos esses mundos, os mundos antepassados e os mundos futuros. E eu começo também a minha carreira como poeta. E como poeta, já desde o início, eu tento forjar uma linguagem. Eu gosto muito de me referir ao Aimé Césaire. Vocês devem conhecer esse poeta maravilhoso martinicano que cria uma outra forma de surrealismo, um surrealismo marcado, digamos assim, por essa negritude. E o Césaire está sempre em voltas com essa linguagem. Mas esse francês do colonizador, esse francês dos brancos, que nos tem como objetos, como suas louças, eu vou usar essa língua para criar o meu poema? Vou usar a língua de quem me oprime para ficar livre do opressor? Então, ele rasura essa língua e cria uma outra coisa. Aí Breton se apavora, todos os surrealistas, mas como? E sim, é isso. Ele precisou criar, ele teve o desejo de criar isso para poder fazer poema e ser livre no seu poema. Então, na minha miudeza, eu me espelho em Césaire e em outras poetas.
mas especialmente nas minhas ancestrais, que também chegaram aqui, tiveram que criar uma língua nova, chegaram num local novo, com outras gentes, e tiveram que forjar uma língua. Então, eu tento fazer isso nos meus livros de poema e também agora em Louças de Família. É muito extraordinário, Eliane. Parabéns. E aí, então, eu vou perguntar, porque as duas transitam entre a poesia e a prosa, né? A Geni também grande poeta, e a hora escreve em prosa, a hora escreve em poesia. Eliane também. Como é que é? Tem assuntos de poesia? Tem assuntos que pedem prosa? Como é, Geni? Olha, eu acho que toda prosa pode virar poesia. Sim. Porque eu acho que, para mim, poesia pode encurtar a palavra, encurtar o texto, entendeu? Mas eu gosto de poesia, gosto de textos assim. Tenho, inclusive, é duro aqui que a gente não sabe até que hora que pode falar, que hora que vai parar. Pode falar, né? O pessoal aqui avisa. Ah, e Então, também depois vai ter uma sessão de perguntas, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas por escrito. Eles que estão aqui, olha, eles vão pegar as perguntas de vocês para a gente fazer, tá? O que é? Mas aí você faz em que as pessoas que não sabem escrever não estão podendo participar desse sistema. Mas aí faz perguntando oralmente mesmo, a gente encaixa. Fala, Geni. Eu não estou ouvindo nada que o senhor está falando. Olha, tanto eu como a Eliane, é óbvio, né? Entramos na questão do racismo, dos preconceitos raciais, que a gente passa noite e dia nisso, né? Eu já vi até gente falar para mim, não, você não é tão preta, você é moreninha. Não sou moreninha, eu sou preta, sou negra, né? Outra, você é preta, mas não faz mal. Então, umas colocações assim, então, tem nada disso, né? Gente é gente. E eu vou ler um poemazinho aqui, que nasceu ontem. Oba! Que chama Serviço de Preto. Olha, amo a negritude que me ilumina e ilumina tudo que há em mim. Assim, sou grata ao canto, calçado e manto do meu versejar. Em outras negrices dou e peço, desafetos e papos retos não me desnudam, não mudam nem querendo o trajeto do meu desvestir na fala. Como muitos, me biparto. Tomo o que é meu, posto que o que é meu eu mereço. Canto, choro, como e bebo. Como você vê, meu dia a dia é serviço de preto. Obrigada. Quando for para eu calar a boca, você fala. Porque Imagina. quem manda na sua boca sou eu. Quer falar, Eliane, sobre todas essas questões? Sim. Como poeta, eu não tenho tema. Justamente por eu não ter tema quando escrevo poemas, é que eu escrevi um livro mais voltado, digamos assim, para aquilo que se chama de um romance. Eu não gosto dessas divisões, mas é essa linguagem que nós precisamos usar, porque está tudo nos seus quadrados. Tanto é que, digamos assim, eu escrevo um romance, mas eu ainda sou considerada poeta. É uma escritora que escreve um legítimo romance de poetas. Então, isso ainda está me marcando e eu tenho pensado muito sobre o que é esse lugar de poeta. Mas a poesia, ela está em todas as artes, não? Se não precisa estar no cinema, na pintura, se não houver essa quebra, essa dobra
que a poesia proporciona esse furo, a poesia não se diferenciaria, por exemplo, de um outro tipo de, entre aspas, comunicação. Agora, como artista, então, eu tenho um projeto, que é esse projeto de criar uma língua nova nos meus textos. E quando eu sento para escrever, primeiro eu escrevo, depois eu vou ver se aquilo é um poema ou se vai para um outro lugar. Quer dizer, eu não tenho... Legal. Exato, eu não sou dominada por um pensamento. Ah, não, agora eu escreverei um poema, agora eu escreverei um conto, agora eu escreverei tal coisa. Não é isso. É essa letra que me governa. É como se eu estivesse subordinada a um texto. Depois eu vou ler e vou ver do que se trata. Mas eu não gosto de mensagens nos meus poemas. Eu não gosto de contar histórias propriamente ditas nos meus poemas. Eu gosto que os poemas sejam secos, que os poemas sejam cortantes, que a leitora chegue e ela possa criar mais a partir do poema. Agora, já com relação ao romance, eu quis, por meio de uma personagem, contar uma história. Então, aí já foi uma outra situação. E é muito impressionante o que a Eliane faz, porque essa personagem vai contando a história que é dela, que é das ancestras. Isso, ancestras. Muito lindo. E nessa invenção da linguagem tem um diálogo com outra personagem que é minha analista, que ela também grafa tudo junto e cria, né, essa palavra minha analista, que é muito linda, assim, e que começa a, inclusive, pensar o próprio escrito desse livro, né? Eu achei isso muito bonito, muito incrível, assim, muito... Quer contar um pouquinho desse processo? Sim. Eu também trabalho como psicanalista e na instituição em que eu estou vinculada, nós abrimos ações afirmativas para pessoas que se consideram negras, LGBTQIA+, poderem acessar a formação em psicanálise. Isso considerado muito distante, muito elitista, muito branco. A partir da inclusão dessas pessoas nas nossas formações, nós fomos obrigados a repensar essa psicanálise, repensar Édipo, repensar outros mitos. Estamos, então, trabalhando a partir de Oriquis, a partir de Itãs. Então, nessa nossa relação com Itãs, com Oriquis, com a literatura que circula nos terreiros, existem palavras, por exemplo, como ebome, que é minha tia mais velha, que se escreve tudo junto. A partir daí, não foi nem em Joyce, pessoal. Depois que eu fui me dar conta, eu comecei a escrever minha tia junto. É muito incrível. O ex-pai meu junto. Minha avó junto. Mas não é necessariamente porque eu quis reproduzir algo de uma oralidade. Porque a oralidade está na escrita de uma outra forma. Mas eu quis fazer esta referência. Eu quis estar assentada aí nessas palavras. E a minha analista aparece justamente aí também, tudo junto, se vinculando a essa tradição. Muito lindo. Eu? Sim, Geni. Então, eu sou muito família, concordo com tudo que a Eliane disse, e que ela sabe fazer e que eu não sei, né? E talvez ela não saiba fazer do jeito que eu sei. Cada um é cada um. Entendi muito bem, adorei o livro dela. Eu li o livro dela, agora que ela explicou bem essa questão, eu estranhava minha tia tudo junto, né? E agora ficou ótimo. Eu não a conhecia, e foi ótimo, né? Foi ótimo. Eu gosto de contar, se houver pergunta, eu respondo. Eu gosto de contar, um momentinho, obrigado, filho, pela presença, obrigada, minha nora, pela presença. Meus netos, muito obrigado. Eu amo vocês demais. Então, obrigado. Então, eu tive uma família, eu tenho uma família maravilhosa, né? A minha mãe, às vezes ela estava fazendo pão, eu chegava e falava, eu quero mamar.
Ela fazia assim. E eu mamava ali em pé. São histórias tão incríveis que hoje a gente vê as mães com cuidado para tirar o seio, para um monte de coisas assim, que para a gente era tão familiar, para mim, né? Foi tão familiar, tão simples. Então, além eu tenho contos também escritos, eu tenho um livro chamado A Cor da Ternura, que é um livro autobiográfico, com o qual eu ganhei o prêmio Jabuti e o prêmio Adolfo Reisen. Mas eu amo poesia, então eu vou falar da minha mãe. Gosto da inocência dela. Benze crianças, faz simpatias, reza sorrindo, chora rezando. Apanha rosas, apara os espinhos, coloca-as nas mãos de meninos doentinhos, que minha mãe era benzedeira. Conta histórias longas de negros perdidos nas matas cerradas do chão do país. Ama todo mundo e se acredita amada, diz que a ida à lua é conto de fada. Mas eu gosto da inocência dela. Crê na independência e é tanta inocência que até hoje pensa que acabou a escravidão. Porque nós sabemos muito bem, né, que depois da assinatura da Lei Áurea, a escravidão continuou meio por baixo dos panos, né? Que eu sinto racismo a cada dia. Onde a gente vai, a gente sente. Ninguém mais tem coragem de chegar, pelo menos não para mim, e mostrar que é racista. Mas nós sabemos que ainda existe isso, né? E falando em família, eu gosto muito de falar de família. Eu tenho uma irmãzinha especial, ela é linda, ela chama Iracema. Hoje ela é minha, porque ela morava com o irmão e meu irmão faleceu. O meu irmão Dirceu, faz 2 anos. Então, hoje, ela é minha. E eu tenho um poema que se chama Suporte, que fala dela. Olha, me amanhece e me bom dia, no seu jeito torto e reto, tal que concreto, me desarruma no exato momento de me arrumar. Teu vesgo circula a esmo, arruma meu limite para circular, do quarto à sala do meu silencioso vicejar. Sou amando seu gato sapato, seu ver e seu tato, perder-me e achar-me, meu cheiro, meu gosto e meu quedar-me. Do tudo e de nada se desfaz num riso sem pré-concebido, me bebe na mornidez do meu café. Quando eu, normal, escorrego, tateio, vacilo, pelo medo incontido de perdê-la, me olha, ri meu sorriso sem dente e me põe em pé. Vocês me perdoem, eu sou muito emotiva, né? É que também ela é muito linda. Esses dias nós fomos... Ela dorme no meu quarto, né, na caminha dela de solteira, nós fomos dormir. Eu falei, Sema, dorme com os anjos. Ela falou para mim, Geni, não cabe aqui. Então, não é coisa do outro mundo de Deus. É assim. E eu aprendo isso. Né? A gente dorme com os anjos. Geni, não cabe aqui. É tudo lindo, maravilhoso. Quando for para eu calar a boca, você me avisa? Imagina. Geni, no seu livro No Leite do Peito, você fala muito da sua irmã e tem um conto que a gente lê com os alunos, que é O Fim dos Meus Natais de Macarronado. É tão bonito. É. Eu não vou conseguir falar. Você quer ler? Não, só para te falar que a gente se emociona muito, que é o Natal, um dos natais que você... daquele do Natal. Eu posso ler? Dá Claro. tempo? Espera aí, talvez seja um pouco...
cumprido. Enquanto a gente vai Te amo. achando, Ah, Eliane, no seu romance, a família é muito complexa, né? E a questão de gênero e das mães, o ex... Como que é? Ex-pai meu. O ex-pai meu. É. Tem vários ex e várias forças que vêm também enraizando. Quer falar um pouco sobre isso? É o ex-pai meu, porque o ex está sempre conosco. Então, por mais que eu diga ex alguma coisa, esse ex já está aqui presente em mim ou está presente em nós. Quando nós chegamos a essas terras virtualmente chamadas amétricas, nós forjamos outros tipos de família. Essa família nova que se fala da contemporaneidade, ela já chega no século XVII, no século XVIII. São famílias por adoção. São famílias em que cada um vai se constituindo como gente, porque outro o quis vivo. Então, eu gosto muito da palavra em Iorubá chamada Enian, que é eu sou Enian, vocês são Enian, quer dizer, a escolhido, escolhida. Não se fala em humano, humana. Eu tenho um certo problema com essa palavra. Nós sabemos, por exemplo, que é lá da Renascença e foi uma palavra criada justamente para distinguir os mais humanos, os menos humanos, os não humanos. E agora nós, pessoas negras, ficamos dizendo queremos ser tratados como humanos, queremos ser humanizados, estão nos desumanizando. Mas talvez essa palavra, nessa aqui dimensão diamétrica, precise ser repensada. Eu sou Enian, nós somos. Alguém quis que nós estivéssemos vivas. As nossas ancestrais nos quiseram. Elas nos tornaram gente viva, que ama, que sofre, que está aqui. Então, nós temos que repensar essa palavra. Talvez para nós seja isso, Enian, ou uma outra palavra de uma língua banta que fale mais de nós do que essa palavra humano ou humana. Então, o livro, pessoal, também vai por esse caminho. Desse outro tipo de criação. De outros tipos de família, de tia, de mãe, de pai. Muito obrigada, muito incrível. Sim. Então, ela pediu para eu ler um texto que chama Fim dos Meus Natais de Macarronada. Precisava ser tão comprido, mas foi. Uns dias antes do Natal, a gente já nem dormia direito, porque começava a espera. Não esperávamos Papai Noel... Um momentinho. Não esperávamos Papai Noel botando brinquedo nos sapatos. Na verdade, nem sabíamos da sua existência na tradição. O que esperávamos mesmo, ansiosa, era a macarronada, as roscas doces, a leitoa, a galinha gorda e o guaraná. Que se eu soubesse da existência do uísque, iria ainda preferir o refrigerante borbulhante e quente na boca do caneco de alumínio. Minha mãe ia até um sítio vizinho para encomendar a dita cuja leitoa. Em casa, saímos no terreiro para escolher a galinha que seria batida. Cada uma de nós, as crianças, tínhamos uma com nome e tudo. Mas, na hora da decisão, quem perdia sempre era a Sema. Ela não sabia escolher, tadinho. Que, sendo especial, não sabia protestar para defender a sua. Então, dávamos sempre um jeito de mandar a galinha dela para o peito e ficávamos com a nossa cacarejando no quintal. Natais bons eram aqueles, sem espera frustradas de presente, árvores, cartões. Natal, para nós, era mesmo comer gostoso, sentado ao redor da mesa ou num degrau da escada. Comíamos, no princípio, com desejo de um ano. Depois comíamos mesmo por comer. A barriga doía de cheia, mas a bacia estava abarrotada de macarrão grosso, vermelho, de massa e tomatinhos caipiras.
Então a gente comia. Comia porque o macarrão era lindo, porque era dia de banquete, porque era Natal. Comia porque sim. E um dia, num ano político, acredito eu, avisaram que não sei quem, podre de rico, ia distribuir brinquedos para a criançada da colônia. Ficamos eufóricos. Natal com macarronada, leitoa, guaraná e ainda brinquedos. Pensei até na hipótese de jogar fora nossos bonecos de sabugo e os caminhões de carretéis. Para mim, escolheria uma boneca grande, de cabelos compridos e olhos azuis. Para a Sema, uma menor, porque ela ia arrancar os olhos e as pernas mesmo. E para o Zezinho, o que será que eu pegaria? Um trator, um caminhãozinho? Ou será que tinha bola? Na véspera do Natal, lá pelas 3 da tarde, minha mãe vestiu-nos com as roupas mais bonitas que tínhamos. Lavamos nossos pés no tanque e penteamos o cabelo. Fomos para a casa grande, onde morava o administrador da colônia. A Sema grudada na minha sainha amarela godê, o Zezinho agarrado na minha mão direita. Foi difícil chegar, porque a Sema, ali às minhas preocupações, às vezes emperrava, outras vezes queria voltar. Pegamos, então, quase o fim da fila. A criançada, excitada, distribuía pisões nos pés da gente, cotoveladas na barriga, chutes por todos os lados. Eu tinha que proteger a Sema e não me esquecer do Zezinho. O Zezinho é meu irmão mais novo, que, saturado, pensava em sair para jogar burquinhas, enquanto o homem rico não chegasse. Esperamos uma eternidade. Era o sol ardendo na cabeça, os olhos secos na estrada. Era a Sema chorando, urinando nas pernas e a garotada vaiando o despudor dela. Era a sede na garganta e o meu coração descompassado. Alguém finalmente gritou: olha lá o caminhão! O meu coração de mãe, irmã, criança, sorveu uma gotinha de felicidade. Enfim, pegar o brinquedo, ir para casa, tomar água, descansar as pernas e as emoções. O caminhão chegou. Desceu dele um senhor gordo, roupas e gorro vermelho. As botas eram pretas e até tinha um par de luvas brancas. Fiquei meio cismado, mas se ele trazia presentes, mal não podia fazer. Logo também do caminhão, uma senhora andando no ar, no salto dos sapatos. Estava vestida de verde, cor de abobrinha nova. Tinha as unhas esmaltadas de cor rosa e muitos anéis ornamentando os dedos longos, brancos. Ela chegou séria, mas num segundo arrumou um sorriso meloso e colocou na cara rebocada de batom o pó de arroz. O Papai Noel abriu um saco grande e marrom que trazia nas costas. A madame alisava as cabecinhas suadas, fazia uma forcinha, rasgava um riso, enfiava a mão no saco e entregava o esperado presente. Lascava um beijo nas bochechas das crianças, que saíam doidas, rasgando o plástico que envolvia o objeto. Eu ainda na fila, com medo de ficar sem. A Sema de cara enfiada no meio das pregas da minha saia, sem choro e sem riso, sem curiosidade, sem fala, sem saber o quanto eu temia pela falta da sua boneca. Chegou, enfim, a minha vez. Botei logo a Sema na frente para ganhar primeiro. Daí a madame enfiou a mão esguia no saco e, quando foi entregar o presente, parou e olhou na carinha negra e boba da minha irmã. Fitou-a com nojo, medo, repúdio, ódio, sei lá. Deu um passo para trás, quase jogou o pacote na cara da Sema. Virou-se apressadamente, sem ao menos o riso fabricado, sem ao menos atirar-lhe um beijo hipócrita, frio, triste. Deu-me o meu presente e o do Zezinho. De quebra vieram o complemento, riso enjoado, beijo grudento. Senti, então, uma enorme dor de cabeça, vontade de urinar ali mesmo sobre a terra dente e os bicos dos sapatos dela. No dia seguinte, na hora do almoço, fraca e vazia, vomitei. Era o mal do riso dela no focinho da leitoa, os dentes dela na cabeça da galinha. Era a urina da Sema no meu guaraná e a carinha suada na testa da rosca doce, remoendo lembranças.
era o meu brinquedo num canto, sem sair do plástico. Ela toda rebocando o meu tempero, encurtando a minha infância. Era ela matando todos os meus natais de macarronada. E eu gosto de ficção. Mas isso aconteceu. Isso não é ficção, isso aconteceu. Porque eu sempre fui muito atenta a tudo na minha família, né? Também uma família linda como a minha, né? Uma família maravilhosa. Eu sempre fui muito atenta a tudo. Manda. Muito obrigada, muito linda a sua leitura. A gente lê com os alunos e é sempre uma emoção. A gente já vai abrir também para as perguntas, para quem quiser fazer perguntas, só para lembrar. E, Eliane, tem também um eixo muito forte no seu romance. A Geni fala muito de ternura, acho que tem muita ternura, mas tem um eixo também da raiva, de uma força motriz, que é uma força de luta. Você pode falar um pouquinho disso? E se você também tiver vontade de ler um trecho do seu livro? Eu vou ler um trecho, então. Bom dia. Estou vendo com alguns familiares para me ajudarem a pagar o velório de mãe Eluma. Ficou em 2.770. Eu entreguei 1.450 e ficou 1.320 para junho, dia 8. O Pablo e a Mene vão ajudar, pois tenho a água dela e luz que eu vou desligar. E mais uma conta de roupa que ela fez em janeiro com uma irmã da igreja. As roupas falta 256, pois eram 7 de 64. Está faltando 4. Luz e 46, mais água, metade dela. Metade Maria Antônia, 167. Se for possível me ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Sobrou isso de sua morte. As contas impagas. Luz, água, blusas, calças, saias, camisetas, Jesus também te ama. Compradas a prazo, de uma irmã da igreja, tão pobre quanto convicta de sua superioridade carola. Coisas pequenas, tão enormes, para aquelas que a suportam, para aquelas que ficaram com o dever de pagar, de manter limpo o seu retrato. Conta de celular? Não sei, acho que não usava. O legado dessas contas me dói, feito sapato de salto, fino, bico apertado. Dele não posso abrir mão, como não posso renunciar ao medo de um final supostamente pequeno, supostamente mesquinho, num hospital onde tudo falta, numa cidadezinha que não se decide entre o nome de Santa, o nome de Ana ou de Liberdade. Temo que a vida me seja assim cortada, com faca de cabo de prata, que a morte cara de vaca, capa vermelha, espartilho vermelho, olhe para mim pelo espelho e me meta a sua língua cor de melancia. Temo que a vida me seja cortada, mesmo sem faca. Fim pequeno de uma vida que pareceu pequena. Tudo isso eu temo. É muito lindo esse encontro. Tem uma frase... Eu posso fazer uma colocação? Por favor. Sobre o trabalho? Por favor. Eu fiquei encantada com esse livro dela. Exatamente, eu nunca vi um livro começar com essa magnitude. Sabe? Olha como que começa, gente. Pedindo dinheiro para um enterro. E de forma assim, tão maravilhosa, tão digna, e que ainda acontece entre famílias negras, que eu sei, né?
Então, eu fiquei apaixonada pelo livro dela. Algumas coisas eu não entendi. Por exemplo, essa coisa de minha prima, algumas coisas assim que eu não pude sacar, mas eu sabia que eu ia ter a sorte de encontrá-la, né? E é isso, eu te amei. Sou eu que vou falar agora? Fala você um pouco. Quero Eliane, ler um fala... poema de Geni, pode ser? Claro. Eu ia... Então, eu escolhi vários poemas da Geni Guimarães, pessoal, mas eu vou ler um poema chamado Constatação. Pode deixar, Geni, que eu pego. Melhor você pegar, né? Porque eu caio. Me desiludiram os rios. É que, por entre o azul das águas, percebi que o limbo me envolvia e me deram a tristeza do lodo, cobrindo-me o corpo, sugando-me os pés. Fugi para o silêncio das montanhas, a fim de beber a pureza dos ares. Vi que as pedras, paradas, caladas, despencaram das alturas e me atacaram sem palavras. Inexplicável agressão. Deixei as pedras das montanhas, refugiei-me num jardim em primavera, mas, na colheita das rosas, senti que os espinhos me espetaram e, disfarçadamente, sangraram-me as mãos. Defendendo-me das pedras das montanhas, do lodo, dos rios, dos espinhos, das flores, pude ver que a montanha é falsa, que o rio engana, que a rosa perde pétalas no toque das mãos. Transportei-me para a minha dimensão e me encontrei comigo. Despi-me para uma autoanálise. Concluí a autoavaliação. Longe dos rios, me tornei o lodo. Fugindo das rosas, me tornei o espinho. Sou pedra sem montanha. Sou bagagem dos caminhos em que andei. Geni Guimarães, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu não sei... Sou eu? Então, eu queria oferecer para vocês esse poemazinho que se chama Reforma. Para não dizer que não falei de flores, né? Se chama Reforma. É preciso arrumar o peito, preservar o jeito de ser feliz, difundir o amor que dá rumo à vida e plantar no coração do homem felicidades sem desespero. É preciso impregnar a terra de paz e harmonia, viver o dia a dia em constante construção. Ser útero fértil, pulmão e ventre, recheados de certezas quentes de uma manhã pleno de estrelas e luz. É preciso derrubar muros, desativar cadeias, varrer o ser o velho ranço, triturar as teias que nos mesclam o desejo de ser bom. Tatuar na consciência o direito de ser vivo com dignidade, implantar nas almas das cidades a leveza da fé e a verdade fácil do sorriso. Obrigada. Eu ofereço para vocês, hein? Ai, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Vieram aqui algumas perguntas. Então, tem aqui uma pergunta para... Bom dia, Geni. Bom dia, Eliane. Eliane e Geni, como vocês percebem e sentem a religiosidade na formação de vocês e da família? Afasta ou reúne? Religiosidade é criação nossa? E aí é o Eduardo quem fez essa pergunta. Eduardo, eu prefiro... Onde é que está o Eduardo? Ele está lá ali no fundo. Eduardo, eu prefiro falar em termos de tradição.
tradição de matriz africana, tradição de matriz americana. Essa tradição, ela nos enlaça. É ela responsável pela possibilidade de mudança, pela possibilidade de criação de um novo pacto social. E ela envolve negros e não negros, negras e não negras. Na medida em que nós renunciamos ao pertencimento dessa tradição, como algo que nos é estranho, como algo que nos é do campo da religião, nós negamos a criação desse outro pacto. Então, sim, a tradição nos enlaça e possibilita uma nova sociedade. Enquanto nós seguirmos nos negando como pertencentes a isso, nós vamos continuar matando, morrendo, passando fome nas ruas. É necessário ingressar aí para que possamos sair de onde estamos. Muito bem. A questão era sobre a religiosidade, a tradição. Olha, a única coisa que eu posso falar de religiosidade e tradição é que minha mãe era benzedeira. Então, eu sou minha mãe. E eu acho, assim, que o que eu puder falar sobre Deus, porque Deus existe, eu não sei aonde, ele deve estar aqui. Pode sentar, Deus. Fica à vontade. Então, um Deus, um superior a nós, existe, eu penso, que coordena a nossa vida, sempre. Né? Então, não é questão de... não pense em questão de religiosidade. Eu penso em questão de você crer naquilo que você está, entre aspas, pregando ou falando. Não é? Se eu acredito, se eu falo assim, olha... Assim, ó. Em o nome do Senhor Jesus, eu vou chegar lá e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou se eu não falar nada, voltar. Eu penso assim, que existe um Deus, existe. Não precisa ter religiosidade para quem não quer. Não precisa estar dentro de uma igreja e depois sair dali e falar mal do vizinho. Não precisa, né? E eu vou para a igreja, mas não há necessidade. Não, eu tenho essa necessidade. Eu não sei se é porque eu fico mais ao lado das pessoas, porque eu fico muito só em casa, só com a Sema, né? Mas, assim, eu penso que crer em quê? No quê? Para quê? A gente tem que saber, e é uma religiosidade. Eu creio num Deus que não é só a ciência que faz eu dobrar a perna, né? Não é só a ciência que me faz fazer assim, né? Não é só a ciência que pode trabalhar o meu pensamento. Então, eu acredito assim. Não tenho nada contra ninguém, eu amo gente, sabe? Eu amo gente boa, né? Gente que... Eu falo em todas as palestras isso, ela até fica brava comigo. Olha, como já foi falado aqui, eu sou bastante conhecida, eu tenho prêmios de literatura. A minha melhor amiga hoje é uma vizinha, ela se chama Jandira. Ela é analfabeta, mas ela é o ser humano, é a minha melhor amiga íntima hoje. Ela chega lá em casa, ô dona G, a senhora tem mistura? Tenho, Janda. O que a senhora tem? Porque lá em casa não tem nada hoje. Ó, Janda, eu tenho linguiça, tenho abobrinho. Então, a senhora me dá um pedaço de linguiça? Assim. E eu idem. Isso é a fé para mim. Isso é a fé. Né? Do que eu precisar, ela está aberta e eu também. Então, eu acho que é isso. Essa coisa que nos move, que faz com que a gente se movimente entre as pessoas, que faz com que a gente acredita. É um Deus que eu não posso tocar. Para mim. Né? Infelizmente, me sinalizaram aqui que o nosso
tempo acabou. A Geni, nesse terceiro filho, tem uma frase que fala: nada existe que não se possa fazer, porque até o impossível é um tipo de solução. Eu fico achando que a existência de vocês e esse diálogo e essas conversas, esses livros, são um tipo de solução. Muito obrigada. Uma grande honra. Obrigada. Se quiserem falar palavras finais. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou emocionada de estar aqui. Obrigada. Eu agradeço profundamente. Eu estou emocionadíssima. E de conhecer a Eliane, né? Que eu já só conhecia através do livro dela. Eu disse para vocês que eu já conhecia a Geni. Eu mediei, inclusive, uma mesa com ela e o Ricardo Aleixo. Ah, eu não lembro. Mas ela não lembra. Eu lembro, né? Olha, o que eu como no almoço, eu não me lembro no jantar. Jura? Eu me esqueci. Ela já falou para mim. Mas como eu não lembro dela, eu vou fazer de conta que estou conhecendo agora. Muito prazer! Parabéns, gente. Muito obrigada. É uma grande honra. A gente anda tanto, né? A gente vai para tanto lugar, então eu acabo me esquecendo. Muito obrigada, gente. Me perdoem pelas falas que não foram boas, né? Faz de conta que foram, né? Foi maravilhoso, depois, tá Geni. bom? Obrigada. Muito obrigada, beijo. gente.